Fala galera, aqui é o Marcelo e gente, acabou o tão comentado crossover da Crise nas Infinitas Terras. Acabou! Acabou! Sim, os dois últimos episódios desse crossover acabaram de ser transmitidos e no vídeo de hoje nós vamos comentar tudo o que aconteceu neles. Bora lá! Então, pessoal, para quem talvez não esteja sabendo, né, acabou de terminar mais um daqueles grandes crossovers que tem entre todos os seriados da emissora CW, que envolve então a série do Arrow, da Batwoman, da Supergirl e várias outras. E o evento desse ano adaptou aquela lendária saga da DC que é a Crise nas Infinitas Terras. Essa saga ela foi responsável nos anos 80 para endireitar lá todas aquelas linhas do tempo, todos os mundos que existiam na editora nessa época. E esse especial da CW então teve 5 partes e nós meio que comentamos já as 3 primeiras lá no vídeo de referências e easter eggs que nós fizemos no final do ano passado. Tem o link aqui na descrição desse vídeo, então confere lá. Então agora eu vou explicar direitinho tudo que aconteceu nesse final da Crise nas Infinitas Terras. A Crise versão da CW, tá? Não a do quadrinho, porque senão ia levar 10 horas. É claro. E só antes de começar, já deixa aquele bate-joinha nesse vídeo porque nos ajuda bastante aqui no YouTube, beleza? Valeu! E só dando uma pequena resumida aí no último momento, antes de começar esses 2 últimos episódios, todas as terras do multiverso foram destruídas e só restaram 8 heróis para tentar impedir o Anti-Monitor. Os 7 Paladinos ou os Paragons, como eles chamam no seriado. A Supergirl, a Batwoman, a Canário Branco, o Flash, o Ryan Cho, que é o segundo átomo, né? E o Caçador de Marte. E por fim o Lex Luthor, que se meteu aí sabotando o Superman lá do Brandon Routh. Esses são 7, mas também tem o 8º, que é o Oliver Queen, que aqui já tá virando o Espectro. Nós começamos com um flashback no planeta natal do Monitor, chamado Malthus, há 10 mil anos atrás. Pois é, bastante tempo atrás mesmo. E esse flashback é legal porque mostra como o Monitor ele veio a criar sua contraparte, o Anti-Monitor. E ele fez isso quando ele tentou viajar para o começo de tudo, onde surgiu o universo. Mas ao fazer isso, ele se torna aquela primeira pessoa que descobre que não se pode viajar no tempo, que sempre vai se lembrar para algum lado. Ainda nesse flashback tem um desenvolvimento legal lá do Monitor com a esposa dele, então dá um desenvolvimento a mais para esse personagem. E depois que nós vemos como o Anti-Monitor nasceu, o episódio volta ao tempo atual, onde estão os Paragons que eu comentei antes. Eles parecem estar bem desanimados e eles estão refugiados no último local que ainda sobrou do multiverso, que se chama Ponto de Fuga. E destaque aqui pro que eu acho que é uma referência lá para a capa emblemática da HQ da Crise nas Infinitas Terras, que é lá do Superman segurando a Supergirl nos braços mortos, mas aqui ao contrário é a Supergirl segurando o que restou lá do uniforme do Brandon Routh do Superman. E eles estão ali desanimados naquele local e esperando o Barry voltar, já que fizeram meses que o Barry usou a força de aceleração e tá tentando achar alguma saída, então ele saiu correndo e já se passaram meses. E aí ele finalmente volta aqui, só que para ele se passaram alguns segundos, e aí o restante do pessoal diz que não, já faz meses. Mas aí vem o Barry e ele diz pra galera que ele não conseguiu achar nenhuma saída, mesmo usando a força de aceleração dele em tudo que é lugar. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Bom, depois aí a história pula pro Jim Corrigan, que tá dando aquele discurso motivacional básico lá pro Oliver Queen. E o Oliver já incorporou total aquele visual de entidade lá que é do Espectro. Só que aí, gente, um comentário à parte, eles resolveram colocar fora o visual pra mudar, pra ele virar o Espectro. Eles colocaram um efeito na voz do Stephen Amell lá que você estranha quando começa a ouvir e também fica um pouco engraçado. Quando surge ele com essa voz, que é mais alterada, assim, que eles tentaram fazer para uma voz de Espectro. Vou falar com o gerente. Esquece. Ficou um pouco engraçado no começo, mas depois a gente perdoa. O Jim fala pro Oliver que cada chute, cada flechada, soco que ele deu, levou ele para esse momento. E que o Oliver vai precisar da ajuda dos amigos dele, né, os super-heróis, para derrotar o Anti-Monitor. O Oliver em seguida então usa seus poderes de espectro para ir até o ponto de fuga onde estão os outros heróis. E aí todo mundo fica chocado, né, vendo esse novo visual dele, e aí o Oliver tem que explicar como é que ele sobreviveu, agora como é os novos poderes dele,
dele e ele diz que ele ainda é o Oliver, o que faz todo mundo ainda confiar nele nessa nova versão de Spectro. E o Oliver diz que ele tem um plano para derrotar o Anti-Monitor. O Spectro chega então perto do Barry, dá um toquezinho na testa dele e ele diz que ele liberou todo o potencial da força de aceleração do Flash. É usando esse novo poder de aceleração do Flash que eles conseguem escapar dali. O Oliver e o Spectro diz que então eles vão se dividir em duas equipes. A maioria dos heróis então que está ali, eles vão tentar ir chegar naquela origem lá do primeiro ponto do universo que o Monitor tentou ir na primeira vez, mas como plano B, ele leva a Supergirl, o Ryan e o Lex Luthor lá de volta para o passado, onde o Monitor tenta voltar lá para o ponto da origem e impedir que ele crie o Anti-Monitor. E tudo corre bem e o Flash consegue deixar essa segunda equipe da Supergirl lá no passado, mas depois surge o Anti-Monitor e acaba esculhambando lá a viagem do tempo que o Barry estava fazendo com seus amigos. Ele dá uma esculhambada lá nessa nova força de aceleração do Barry, mas aí vem o Oliver espectral lá com seus poderes de espectro e consegue deter essa ameaça do Anti-Monitor. Só que aí o Oliver diz que todos os outros heróis ali, fora o Barry, se perderam nas memórias do Oliver. Então o Barry vai ter que tentar achar eles dentro dessa memória do Arqueiro Verde. Só que antes do Barry começar essa missão, vem o momento que quebrou a internet quando esse episódio foi ao ar ontem. O Flash vai parar no que parece ser um laboratório Star e aí ele dá de cara com quem? Com quem? Com o Flash Ezra Miller lá do universo de filmes da DC. Sim, nós tivemos oficialmente aqui a junção do universo da CW lá das séries com um dos filmes da DC do cinema. Essa cena ela não dura muito, mas mostra uma interação entre os dois. O Flash dos filmes não parece saber o que está acontecendo e o Flash da CW ele também não parece saber também, porque é para todos os multiversos terem sido apagados. Então, como é que esse Flash existe? Um momento legal é quando eles ficam trocando elogios um do outro assim sobre o traje, sabe? É um negócio que muita gente pega no pé às vezes, quem gosta muito da série não gosta do traje do cinema e quem gosta do traje do cinema não gosta com o da série. Aí é legal ver os dois se elogiando assim. E aí quando eles estão trocando algumas informações, o Ezra Miller ele começa a desaparecer e ele diz algo que é tipo: ah, eu falei pro Victor que isso era possível. Claramente se referindo lá do Cyborg do universo dos filmes da DC. E só uma última coisa, fica parecendo que o Flash do cinema vai pegar o seu nome de herói Flash, porque o Flash do seriado fala esse nome Flash quando os dois se encontram. Mas e aí, o que esse encontro pode significar? Aí é o momento teoria da Batcaverna. E aqui eu vou citar o Gabriel, que no Twitter, assim que viu essa notícia, ele colocou uma teoria que eu acho bem plausível. A partir de agora, então, o Flash Ezra Miller, ele descobriu que existe um multiverso. E aí, por causa desse crossover, ele começa a testar as habilidades de velocista dele. E aí ele descobre que pode viajar no tempo e aí nós temos, senhoras e senhores, o Flashpoint. Ou também isso pode dar em nada e só foi para gerar burburinho na internet. Enfim, depois o Flash ele consegue lá reviver várias memórias e conseguir resgatar todos os heróis. Até essa parte ela foi bem legal porque pôde mostrar vários momentos assim, né, ao longo de todas as temporadas do Arrow para mostrar o Oliver interagindo com esses outros amigos dele. Então foi meio que uma retrospectiva legal aí pro personagem. E lembram lá aquele plano de tentar impedir que o Monitor voltasse no tempo? Pois é, a equipe da Supergirl até consegue chegar até o Monitor e convencer ele até não voltar no tempo. Mas no fim eles são levados, assim como os outros heróis lá junto com o Barry, para aquele começo do universo onde está o Anti-Monitor. Eles chegam lá e o vilão diz que eu sou inevitável, eu sempre vou ser criado, então não tem porque você tentarem me impedir a minha criação. E aí a gente tem o que eu acho que é, né, pra mim, a maior cena de batalha que teve aí nos seriados da CW. E de um lado nós temos ali os heróis, a Supergirl, o Flash, eles estão batendo ali nos Minions do Anti-Monitor. E no outro lado tá o Anti-Monitor em pessoa lutando contra o Arrow modo espectro. E aí tem uma hora na luta que aí os Paragons eles param, ficam olhando a luta e vem: nossa, nós temos que ajudar lá o Arrow. Aí eles juntam, né, as energias de Paragons de cada um deles e aí mandam lá pro Arqueiro Verde Espectro para dar um boost de energia nele. Esse boost de energia realmente ajuda o Oliver porque ele estava perdendo a luta. E então dá uma mega explosão de energia onde estava acontecendo a luta. No final nós vemos que o Anti-Monitor desaparece e o Oliver cai no chão enquanto uma espécie de singularidade acontece no céu. A Sarah pede pro Barry levar onde o Oliver tá e aí eles chegam lá, se sentam do lado do Oliver enquanto ele tá dando seus últimos suspiros. E eu não vou negar, mas realmente a morte dele foi bem emocionante. Rolou uma emoçãozinha. Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Eu tô chorando.
O Oliver se despede ali dos seus amigos e parece que realmente ele morreu. E aí aquela singularidade que estava no céu começa a ficar mais forte. A Sarah comenta que essa singularidade pode ser uma espécie de renascimento dos universos e aí a tela fica toda branca. Nisso o crossover então nos mostra a Supergirl acordando normalmente na casa dela e tudo parece normal. Tudo parece normal até que ela descobre que o Lex Luthor está recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Então realmente essa Terra não é normal mesmo. E todo mundo parece achar super normal o Lex estar ganhando esse prêmio porque ele é um cara muito legal. Ainda bem que depois ela encontra o Caçador de Marte e ele explica que realmente tudo aquilo que nós vimos antes com a batalha lá contra o Anti-Monitor realmente aconteceu. Depois a Kara encontra o Barry e aí eles têm mais uma revelação bombástica. Eles estão numa mesma terra. Porque cada um estava achando que estava na sua própria terra e o outro estava vindo dar uma visitada, né? Mas não, essa é a mesma terra de todos os seriados da CW. E nada mais oportuno que nesse momento tem uma cameo muito especial do escritor Marv Wolfman, que é só um dos roteiristas mais conhecidos, lenda dos quadrinhos, e que foi que escreveu A Crise nas Infinitas Terras lá na década de 80. O Marv chega ali pedindo autógrafo para os dois e ele confirma que a Supergirl e o Flash sempre trabalharam juntos. E o mesmo aí acontece com todos os outros heróis quando se dão conta que estão numa terra diferente. E aí o Caçador de Marte ele vai em cada um ali explicando o que aconteceu. E quando chega a vez da Sarah, ela pergunta pro Caçador de Marte se viu algum sinal do Arqueiro Verde, se ele tá vivo. Mas o Caçador diz que não há nenhum sinal dele. Quase todas as cenas que envolvem a Sarah são legais aí nessa reta final do crossover, porque ela sempre dá aquele lembrete pro espectador, né, do peso da morte do Oliver. E então isso é bem legal porque não é uma morte qualquer, né? Eles dão esse peso que precisava pro personagem. Só que aí entra o verdadeiro problema. Eles encontram o Nash nessa nova terra. E o Caçador de Marte vê que ele tá trazendo de novo o Anti-Monitor. E infelizmente aqueles demônios Minions que nós vimos na luta de antes começam a aparecer nessa nova terra para confirmar que o Anti-Monitor tá voltando. Assim então cabe novamente aos heróis do Arrowverse para deter esse vilão. Claro que aí apoiados por um plano que o Ryan, né, o Átomo lá, fez junto com o Nash. Aí nós temos mais uma grande luta aí nesse crossover final, com direito a um Anti-Monitor gigante a lá vilão dos Power Rangers, lembra que eles ficavam grandes? A maioria dos heróis ali fica batendo nos Minions lá para dar uma chance da Kara arremessar um dispositivo que vai fazer o Anti-Monitor encolher para sempre, para todo o infinito. E é claro que eles conseguem uma abertura e a Kara vai lá e lança esse dispositivo e meio que faz uma Pokébola lá do Anti-Monitor e derrota ele para sempre. E aí eles conseguem de fato aí salvar essa nova Terra. E esse é o adeus pro Anti-Monitor. À medida aí que o episódio tá terminando, tem uma transmissão da Presidente que tá falando sobre o sacrifício do Oliver para toda a nação e dos riscos que foi a ameaça lá do Anti-Monitor. E em seguida nós temos uma montagem que vai mostrando todo esse novo multiverso e as terras enquanto o Oliver vai falando sobre eles. E aí nós temos vários easter eggs nessa parte. Nós somos apresentados a terra lá da Stargirl, da Patrulha do Destino, dos Titãs, e o mais incrível é que aparece a Terra 12, que parece ser ali a Tropa dos Lanternas Verdes, que pra quem não sabe vai ter um seriado sobre a Tropa dos Lanternas Verdes, né, no vindouro serviço lá da HBO, que vai ser da DC também. Então aí pode ser um easter egg aí pra essa nova série, mas eles realmente oficializaram então os Lanternas Verdes nesse multiverso da DC. E o que pra mim encerrou com chave de ouro foi uma cena final lá do Superman do Brandon Routh, que é pra ser o Superman, né, aquela continuação do legado do Christopher Reeve. E aí mostra uma cena dele voando assim próximo da Terra, que é uma cena muito Christopher Reeve lá dos filmes da década de 70. E aí a gente vê na logo dele, que antes ele tinha o fundo preto lá, em simbolismo a questão do reino do amanhã, só que agora ele aparece, né, com uma esperança, né, motivado, que aí a logo dele, né, o emblema do Superman tá com um amarelo característico. Então, cara, essa cena foi bem legal. E aí depois dessa narração em off do Oliver, nós vamos pra Terra Prime, que é como eles estão chamando agora essa terra, que é onde estão todos os personagens então do seriado da CW. E encontramos eles reunidos lá numa parte secreta lá dos laboratórios Star. E lá os heróis prestam lá uma última homenagem pro Arqueiro Verde. Hoje a gente vê que eles fizeram uma espécie lá de memorial do Jason Todd lá com o traje dele exposto, que de novo assim dá um fechamento bem legal pro personagem. E aí nós temos um último encerramento com o Barry mostrando lá uma mesa que se assemelha muito à mesa da
Liga da Justiça. E até com direito a cadeiras personalizadas lá com a logo de cada herói. Um detalhe legal é que tem uma cadeira reservada lá em memória do Arqueiro Verde, que também é mais aquele detalhezinho que é bem legal. E aí aparece eles reunidos, sentados nessa mesa, o que leva a crer que vai ter então uma espécie aí de Liga da Justiça dessas séries da CW. Ou posso dizer melhor, uma espécie de super amigos? Sim, porque bem no finalzinho eles começam a ouvir um barulho vindo de algum lugar ali daquela instalação, e aí vem de leve aquele tema lá da abertura dos Super Amigos, lá daquela série antiga do desenho, e aí a câmera para numa jaula onde tá escrito Glick e uma banana. E gente, é a gaiola lá do nosso querido Glick, o Glick. Os super gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco Glick. Será que então vai rolar os Super Gêmeos mais pra frente? Poxa, se tem o Glick tem que ter eles também, né? Eles estão deixando a gente sonhar. E assim, pessoal, se encerra esse épico final aí, crossover da Crise nas Infinitas Terras dos seriados da CW. E aí, depois de ouvir o nosso resumo aqui, ver esses easter eggs, a gente quer saber a opinião de vocês. Vocês gostaram, não gostaram? O que acharam das referências? Coloque aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, não deixe de dar um bate-joinha. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e receba com isso recompensas incríveis. Até mais, gente. Tchau, tchau.